Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso curso Segue Adiante para Empreender, tá? Hoje nós vamos falar sobre estrutura e crescimento. Estrutura da empresa e crescimento da empresa. Como que a gente deixa a empresa estruturada para que ela cresça, para que ela se desenvolva, alcance os nossos objetivos, tá, pessoal? Vamos falar muito sobre isso aí. Então, desde já, eu quero que vocês saibam o seguinte: não importa quanto o seu negócio fatura, e sim o quanto ele lucra. Tá, pessoal? Lucro é diferente de faturamento. Ah, mas no episódio anterior, lá na parte 1, você disse que as empresas elas são medidas pelo seu faturamento. Sim, são medidas pelo faturamento, não pelo lucro, ok? Mas você precisa saber se sua empresa dá lucro ou não. E faturamento é diferente de lucro. Vou te falar um pouquinho a respeito de cada um deles. O faturamento é quando eu vendi o mês inteiro e aí eu pego a soma de todas essas vendas sem tirar despesa nenhuma e tenho o resultado. Então, por exemplo, no mês inteiro eu vendi 50 mil. Esse foi o meu faturamento. Ah, mas como que eu vou saber o meu lucro? Aí o lucro, para você saber, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que tirar todas essas despesas, subtrair desses 50 mil, vamos supor que desses 50 mil você teve 30 de despesa. Nesse caso, a grosso modo, tá, pessoal? A grosso modo, você tem um lucro de 20 mil, tá? Por que a grosso modo? Porque tem um monte de coisa envolvida nisso, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, porque aqui nós vamos ficar um bom tempo falando a respeito dessa situação, tá joia? Então, se você quer uma mentoria um pouco mais detalhada sobre, segue adiante. Nós temos um trabalho excelente nessa área que vai fazer com que você entenda faturamento e lucro na sua empresa. Mas a grosso modo é isso, tá, pessoal? Faturamento é o quanto você vendeu no mês e o lucro é tirando as despesas o que sobrou. Então, basicamente isso. A base estrutural da empresa. Numa empresa, nós temos pessoas, que é quem faz as coisas, nós temos os processos, que é o como se faz, e nós temos a tecnologia, que é o meio pelo qual nós fazemos, as ferramentas que nós utilizamos. Então, se eu tenho pessoas e processos, mas não tenho tecnologia, eu tenho uma escala. Eu consigo fazer produção em escala. Pensa numa linha de produção, certo? São pessoas e processos ali, ok? Se eu tenho pessoas e tecnologia, eu tenho também inovação. Então eu vou conseguir inovar a minha forma de trabalhar. Eu posso colocar como tecnologia alguns aplicativos para serem utilizados dentro da empresa, posso colocar algumas coisas para facilitar, algumas ferramentas, né, para facilitar a comunicação dentro da empresa, como o WhatsApp, como, enfim, um LinkedIn e por aí vai, para poder fazer uma prospecção, um CRM, por exemplo, tá? São ferramentas que nós vamos utilizar. E quando eu tenho tecnologia com processos, a gente chama isso de automação, que é o quê? É eu automatizar processos que são manuais através da tecnologia. Então eu uso a tecnologia para automatizar esses processos. Então, por exemplo, num processo de vendas, certo? Que eu faço vamos colocar um restaurante. Eu vou lá, o garçom tá com uma comandinha e uma caneta na mão, fazendo tudo à mão. Eu posso colocar muito bem um sistema de gestão onde ele tenha um aplicativo para que o garçom abra a comanda no aplicativo, certo? E faça todo o processo de forma eletrônica. Isso é uma automação.
Eu estou automatizando um processo dentro da empresa, tá? E quando eu junto as três coisas, pessoal, aí que é o interessante, eu tenho a excelência. Então, o que a gente tem que buscar dentro da empresa? Unir as três bases estruturais: pessoas, processos e tecnologia. Quando a gente une essas bases, aí a empresa se torna eficiente. Nós conseguimos ter a questão de recursos bem alocados, nós conseguimos ter uma redução de custos, enfim, uma série de coisas boas acontecem quando a gente faz essa união desses três pilares, tá ok? E dando andamento, os processos empresariais. O que são processos empresariais? São as maneiras pelo qual, né, a gente vai exercer as atividades dentro da empresa. Então nós temos dentro da empresa processos operacionais, que são focados nas atividades da empresa, como produção, vendas e marketing. Os processos de suporte, que são RH, TI, finanças, para dar o suporte ao pessoal. Os processos gerenciais, que envolvem um planejamento, um controle, uma tomada de decisão propriamente dito. Por essa razão, a gente tem gerentes dentro da empresa. Os processos de inovação, que é onde busca fazer a criação de novos produtos, novos serviços e novos modelos de negócio. Aqui é o cérebro da empresa para poder fazer a empresa ficar cada vez mais inovadora. E os processos de relacionamento com o cliente, que são os saques, né? Foca na experiência com esse cliente. E hoje em dia, pessoal, o mais importante de tudo é focar exatamente no relacionamento com o seu cliente. Quanto mais você tem um relacionamento próximo ao seu cliente, melhor fica a situação para você. Mais ele vai te indicar, mais resultado você vai ter consequentemente, porque ele vai te indicar, tá? Então, que esteja bem claro, os processos empresariais são esses. Então, nesses 5 processos, a gente precisa focar as nossas atenções e fazer com que a empresa funcione dentro dessa organização. Temos que alocar aqui, pessoal, as pessoas e a tecnologia para que esses processos funcionem. Tá joia? As fases de crescimento de uma empresa. Eu adoro esse gráfico. As fases de crescimento de uma empresa funcionam, pessoal, da seguinte forma. A empresa, ela tem a fase 1, que é a concepção, ou seja, o que a gente viu na parte 1, a abertura da empresa, tá? A fase 2 é o lançamento da empresa, ou seja, eu estou inaugurando a minha empresa. Então, beleza. Primeiro eu abro o CNPJ, depois eu vou para a inauguração. A inauguração ela vai até a fase 3, basicamente, porque eu tenho que dar esse período para ela. Então, percebam que na linha do tempo, essas 3 fases, elas duram aproximadamente 5 anos, tá, pessoal? É uma média que o próprio mercado já fez estudos baseados em cima de uma série de estatísticas que as empresas tendem a ficar nessas 3 fases ao longo de 5 anos. É nessas fases em que muitos desistem de empreender. Por que eles desistem? Porque o empreendedor vai ser o executor de basicamente todos aqueles processos que a gente viu no slide anterior. Então você é o empreendedor, empresa, ou seja, você é quem faz tudo. E aí isso se torna cansativo, porque aí você não consegue ver resultado, não consegue ver que a empresa cresce e tudo mais, e por fim você não consegue inovar. Consequentemente, você vai perdendo o foco, vai ficando cada vez mais desanimado e por fim você acaba parando com a empresa em 5 anos, tá? Mas se você é um empreendedor propriamente dito, de raça mesmo, no segundo ano você vai conseguir
fazer com que a empresa cresça. No terceiro e quarto ano ela cresceu mais um pouco e você passou dos 5 anos, você está no sexto ano. Então se você já está no sexto ano, você passou para a fase 4, que é o quê? A especialização da empresa. É aqui onde você começa a delegar poderes. Por quê? Se a empresa cresceu, você vai precisar colocar pessoas. Você vai conseguir alocar pessoas para fazerem com que os processos sejam feitos. Você não vai precisar mais fazer nada sozinho. E nessa situação, você consegue organizar melhor o seu negócio. E nessa organização do negócio, você consegue tirar um tempo para você, para que você consiga colocar mais inovação na sua empresa, para que a sua empresa feche novos contratos, tenha novos clientes e você cada vez mais consiga aumentar o faturamento da sua empresa, crescer cada vez mais. A partir do momento em que você passou dessa fase 4, certo? Que vamos colocar aí, dura em média aí 2 a 3 anos, certo? Vamos colocar que você já atingiu a sua maioridade relativa, é a fase 5, que aí no caso, essa empresa, quando ela atinge a maioridade relativa, ela já está num patamar onde ela está estável no mercado. Você já tem o seu faturamento, você já tem a sua carteira de clientes, você já sabe muito bem o que você quer, para onde você vai, quais são os seus colaboradores, você tem tudo muito bem definido, a empresa está encaminhando perfeitamente, mas falta um detalhe. Ela está estável, não pode confundir com estagnada, tá? Se você estagnar essa empresa e parar essa empresa, o que vai acontecer? Você vai ter uma queda. Essa queda, você pode voltar ou na fase 2 ou na fase 4. Aí vai depender muito de como foi essa queda. Agora, se você quer uma continuidade, então, na maioridade relativa, você precisa buscar mais inovação e crescer cada vez mais. Então, por isso que o gráfico, pessoal, ele vem partindo para cima, porque quanto maior o tempo, maior o crescimento e você vai crescendo junto com o tempo, sabe? É uma coisa bem, vamos colocar assim, bem similar, o tempo e o crescimento. Então, tudo no seu tempo, mas você tem que crescer com a sua empresa. Se a sua empresa não cresce e fica só numa linha reta horizontal, então esquece. Parte para outra, vai fazer outra coisa, porque não é a sua praia tocar esse tipo de negócio. Às vezes você vai ter que buscar uma outra atividade econômica para poder tocar uma empresa. Não que você não seja um bom empreendedor, mas é que às vezes a atividade ao qual você se propôs a empreender não é a que você domina. Então, nesse caso, recomendo que você analise seus conceitos, reveja seus conceitos e, qualquer coisa, se for o caso, não tenha vergonha. Volte à fase 1, abra uma nova empresa e segue adiante. Você usa planilhas de Excel para saber onde a sua empresa está ganhando ou perdendo dinheiro? Pessoal, eu pergunto isso por quê? Porque hoje, em pleno século XXI, nós temos diversas ferramentas tecnológicas que não precisam mais ser utilizado planilha de Excel para isso. Nós temos ferramentas que vai te dar tudo mastigadinho. Com apenas um clique você consegue ver se a sua empresa está ganhando ou se está perdendo, se você está crescendo com a empresa ou não, certo? Então, muito cuidado, pessoal, nessa situação. A planilha de Excel é interessante? Sim, é interessante, mas você vai ter muito trabalho, vai perder muito tempo colocando informações em uma planilha, ao qual depois, se você precisar de algum resultado, você ainda vai ter que fazer alguns ajustes. E ao contrário das ferramentas que temos no mercado, com um único clique, num único relatório, você consegue ter todas as informações que você precisa. E o que acontece nessa situação?
você precisa de tecnologia. Então, para crescer, é necessário que você invista. 7 em cada 10 empresas no Brasil investem em tecnologia. Tá? Então você tem que ser uma dessas 7. Não seja uma das 3 que não investe em tecnologia. Porque hoje em dia, quem não investe em tecnologia fica para trás. E a tecnologia, ela está ao alcance de todos hoje. 85% dos CNPJs no Brasil são de microempresa e eles investem em tecnologia. Ou seja, a tecnologia, ela não é uma coisa tão absurdamente cara. Já foi, hoje não é mais. Então, nessa situação, você consegue investir? Sim, e é investimento, tá, pessoal? Não é um custo. Qual a diferença de custo para investimento? O custo, você compra alguma coisa que ela não vai te dar retorno nenhum. O investimento, você compra alguma coisa que ela vai te trazer um retorno. Então, na tecnologia, quando você compra uma ferramenta, um software, alguma coisa na parte de gestão, ele vai te trazer retorno. Não é uma coisa que você só vai pagar e não vai ter retorno nenhum. Você vai estar tendo retorno em cima disso. Por mais que não pareça, mas você vai ter. Pode ter certeza disso. Pessoal, paramos hoje por aqui. Próximo episódio, vamos falar de sistema de gestão, que é uma das ferramentas que a gente utiliza nesse processo de gestão, tá ok? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Dessa segunda parte. Se gostou, deixa seu like e compartilha para a gente compartilhar com as pessoas esse nosso conhecimento. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que nós iremos responder a você. E continue, pessoal, continue seguindo adiante, segue adiante para mais conhecimento. Um forte abraço e segue adiante.